Agora vamos resolver algumas questões sobre paralelismo e perpendicularidade entre duas retas. A primeira questão é: escreva a equação reduzida de cada reta representada abaixo. Então, vale lembrar que eu estou pegando aqui essas questões todas do livro, tá? As que eu vou resolver aqui nesse vídeo. E eu peguei apenas alguns itens delas, certo? Porque eu vou passar para que vocês resolvam os outros itens, ok? Então, aqui nessa primeira, eu peguei o item A e ele tem aqui, nos dá essa reta, que ela forma um ângulo aqui de 60 graus, tá? Com o eixo X, e ela está pedindo a equação reduzida dessa reta aqui. Se a gente tem um ponto dado e se a gente tem um ângulo também dado, a gente tem que o coeficiente angular vai ser a tangente desse ângulo dado, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou melhor ainda, vai ser um y qualquer, tá? Menos o y do ponto dado sobre um x qualquer menos o x do ponto dado. Quando eu falo um y qualquer e um x qualquer, é porque a gente não tem um valor para substituir nesse y aqui e também não temos um valor para substituir nesse x aqui embaixo. Por isso, a gente só repete o y e substitui só aqui, ó, no yp, porque é do ponto dado. E a mesma coisa acontece aqui para o x. A gente só coloca o x menos o x do ponto que é dado na questão. E é exatamente o que acontece aqui. A gente tem um ponto dado, tá? Embora ó, tá cortando aqui só um ponto no eixo y, isso significa o quê? Que o x vale 0 e o y vale aqui menos 3. Ou seja, o ponto dado é esse daqui, ó. X vale 0, y vale menos 3. A tangente do ângulo dado, que é 60 graus, e substituindo, a gente fica com y menos o menos 3, que está dado, sobre o x menos 0. A tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. E isso vai ser igual a y aqui, ó, menos vezes menos mais, por isso mais 3, sobre x, porque x menos 0 fica o próprio x, certo? Então, como que eu sei que a minha tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3? Ora, a tangente é seno sobre cosseno. Então, se eu sei que é de 60 graus, eu vou fazer o seno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, continuando aqui, ó, o x que está aqui embaixo, eu vou passar aqui do outro lado, por isso, raiz quadrada de 3 vezes x igual a y mais 3. Como ele está pedindo a equação reduzida, eu tenho que deixar o y aqui sozinho. Então, o 3 que está somando esse y, eu vou passar para o outro lado da igualdade. E aí, a gente vai ficar com raiz quadrada de 3 vezes x menos 3 igual a y. Essa é a nossa equação reduzida dessa reta. Já a segunda questão, ele pede para determinar a posição relativa entre as retas de equações, ele dá os itens. Eu escolhi o item A para resolver, e aqui no item A ele dá essas duas equações, ó, y igual a 4x menos 1, e essa segunda aqui, que é 8x mais 1, igual a 2y. Reparem que esse 2 que está multiplicando y, eu vou passar para o outro lado da igualdade dividindo esses valores. Então, vou ficar com 8 sobre 2 vezes x e 1 sobre 2. Ou seja, a gente vai ficar com 4x mais 1 sobre 2 igual a y. Ah, mas por que é que eu fiz isso se ele já deu a equação aqui? Porque eu estou querendo a equação reduzida dessas retas para mim poder fazer a comparação. Porque quando eu faço a equação reduzida, eu consigo identificar o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear e aí poder comparar. Então, por isso, a gente teve que passar a fazer esse procedimento. Já com as duas equações aqui reduzidas,
a gente pode reparar que no coeficiente angular dessa que a gente calculou, ele vale 4. E na primeira aqui, também vale 4. Se os coeficientes angulares são iguais, o que a gente pode concluir é que elas são retas paralelas, tá? Então, no item A, retas paralelas. Já na terceira questão, a gente tem qual é a equação reduzida da reta que passa pela origem e é paralela a essa equação reduzida aqui dada. Y igual a menos 3x menos 2. Então, ele está pedindo a equação paralela da reta que está cortando a origem, passando pela origem, e que é paralela a uma segunda reta, que aqui a gente tem a equação reduzida dela. Então, se a gente está falando da origem, então, ó, é o x valendo 0 e o y também valendo 0. E mais, se ela é paralela, né, a essa segunda reta dada, a reta R, então os coeficientes angulares delas são iguais. Então, se a gente sabe um ponto e sabe o coeficiente angular, a gente vai substituir naquela formulazinha para encontrar o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo igual a y menos o y do ponto dado sobre x menos o x do ponto dado, que é o que está aqui, ó. Menos 3, que é o coeficiente angular, igual a y menos 0, porque é o y do ponto dado, sobre x menos 0, 0 também, que é do ponto dado. Sendo assim, a gente vai ficar com menos 3x, porque esse x que está aqui embaixo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, por isso, menos 3x igual a y, porque y menos 0 é y. Então, a equação reduzida que passa pela origem e é paralela à reta R dada é menos 3x igual a y. Já na quarta, determine em cada caso a posição relativa entre a reta R e a reta S. Aqui é bem semelhante à questão anterior, porém a gente está falando já de retas que são perpendiculares entre si. Então, aqui ó, no item A, a gente tem essas duas retas dadas e reparem que na primeira aqui, ó, ela está na sua forma geral, já que a segunda já está na forma reduzida dela. Então, para me deixar essa segunda reta na forma reduzida também, eu vou começar pegando esse menos 3y e passando para o outro lado. Por isso, ele vai ficar com x igual a 3y. E o 3 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Então, a gente fica com x sobre 3 igual a y. E aqui, repetindo a segunda equação dada. Reparem que elas são retas concorrentes não perpendiculares. Por quê? Porque para serem perpendiculares, eu vou pegar o coeficiente angular da primeira, multiplicar pelo coeficiente angular da segunda e tem que dar menos 1. Aqui, no caso, se eu pegar o do primeiro, que é 1 sobre 3, e multiplicar com o segundo, que é 3, eu vou ter 1. E o 1 não é menos 1, então, por isso, não são concorrentes. Elas também não são paralelas, porque não são iguais. Então, só podem ser concorrentes. Esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. A terceira lista que eu vou passar para vocês é em cima dessas questões, tá? Eu peguei elas aqui e respondi apenas alguns itens, e os outros itens eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Então, é isso e valeu!